Nosso viés hoje é uma diferença entre estudar e aprender, que no limite é uma diferença entre meio e fim. Uma das coisas que a inteligência sempre pede nos seus primeiros lugares de atenção é discernir muito claramente o que é o meio e o que é o fim. O fim sempre vai valer mais do que o meio, tá? E uma inteligência torta confunde isso, tá? E ela dá uma atenção no meio ao invés de dar no fim. O analfabeto funcional como um todo é um cara que está no meio. Ele está valendo o instrumento. Ele dá valor à palavra, como se a palavra fosse em si. Ele não transcende a interpretação que vai para além da palavra. Qual que é o sentido? Tá? Isso é o analfabeto funcional, ele não tem uma finalidade, senão o apego e a defesa no meio. E aí existe uma diferença entre o estudo e o aprendizado. O estudo é um meio. O aprendizado é o fim. Exatamente. E hoje fala-se demais no estudo, mas não se vê o aprendizagem. Seguramente todos aqui compreendem, tá? Conhecem, e vários, e conhecem muitas pessoas que estudam e não aprendem nada. O cara tá e ele fica ali se gabando que tá estudando, estou estudando, não dá pra nada, cara. Se não se realiza o fim. O meio em si não se justifica. O meio está ordenado adequadamente ao fim, perfeito. Mas o que está valendo é o fim. Agora, o meio está desordenado em relação ao fim, não é para nada. É engano otário. Você está entendendo? Mas assim, as pessoas ficam apegando e mostra que estudou, mostra que fez. Não é para nada, isso daí você não mostrar o fim. Já fiz várias questões aqui do pessoal que quer se gabar de diploma, de que tem diploma de inglês, mas não sabe falar inglês. Ele fica bem do diploma. Imbecil. Entendeu? Que funciona, porque tem outros imbecis que vão acreditar nisso. Tá? Então assim, a coisa é feia mesmo. Entendeu? Mas vamos separar o estudo do aprendizado. O que interessa é aprender. Estudar, ok, como meio. Se chegar lá, se não chegar, não serve para nada. Vamos fazer uma metáfora. O estudo é a caçada, é o ato de caçar. Então nós vamos fazer uma caçada, ok? Então eu tenho que preparar armas, suprimentos, pegar mapas, estabelecer várias coisas. Eu tenho que buscar os recursos para fazer a caçada. E vamos caçar, vou sozinho, vou em grupo, tem um plano. Bom, isso tudo faz parte do estudo. Essa busca de meios materiais necessários para eu fazer a minha caçada. Agora, se eu for caçar e não caçar no sentido de não aprender, aprender é uma ideia de prisão. Aprisionei o animal, então eu fui caçar. Ou seja, deu resultado, prendi o bicho. Se eu vou comer esse bicho, se eu vou vender a carne, se eu vou não sei o que, é outra coisa. Se eu vou usá-lo para ser tração animal de outra coisa, enfim. Eu aprendi, aí deu resultado. Bom, o aprendizado, prendeu. Aprender vem de prender, aprisionar, criar cativo para si. O máximo de apreensão não será sequer essa prisão material, será a apreensão intelectual daquilo, passou a ser meu. É uma coisa que a gente já trabalhou aqui no proprietário, no saber posse e no saber proprietário. Quando muito a caçada dá um senso de posse sobre a presa, e é um senso muito frágil. E pode ser só fictício. A apreensão não é mais que uma detenção. Eu peguei, meu, eu me tornei proprietário. Aí é o aprendizado. Eu aprendi uma coisa quando eu me apropriei dela. É meu. E o máximo de frutificação que o aprendizado me dá não é eu guardar aquilo, é o sintetizar aquilo com outra coisa.
Aí, propriamente, nós vamos dizer que a caçada teve um espetacular resultado. Eu papei o javali, usei não sei se fala pele ou couro de javali para outra coisa, usei o chifre para outra. Pô, agora vai ter caçadores de javali que estão caçando, gente. Estão o dia inteiro caçando, caça mais, mas não aprende nada. Tá cheio disso. E aí, boa parte da cultura nossa é exibir, é mostrar para os outros e mostrar para si o meio, mas não o fim. Ah, olha lá, diploma, olha lá nota de prova, olha não sei o que, olha título, olha status, olha as horas de estudo, o esforço que eu fiz para caçar, tive que entrar na mata, subir, aconteceu, sujei a roupa de lama. Agora as pessoas falam que eu fui para a faculdade porque tive que fazer aula de não sei o que, e porque etc, porque horas de... Pô, besteirada, meu, besteirada. A pergunta é que você aprendeu. Vamos direto ao assunto. Pegou o javali ou não pegou o javali? Porque não pegou o javali não serve para nada, cara. Não serve para nada, o meio que não chega ao fim. A não ser para tua perda de tempo. Entendeu? Mas a gente nem aprende a valorizar o aprendizado. Sim, valoriza o estudo, valoriza o meio. Porque o analfabeto funcional, inclusive, é valorizado. Ele é instrumento de meio. Ele não tem finalidade, ele não tem deliberação. Entendeu? Então, aí alguma dica prática que eu quero dar. Eu estudei direito aqui na PUC de São Paulo. Absurdos intelectuais que aconteceram ali, mas algumas coisas interessantes. Eu aprendi uma técnica de estudo na disciplina de Direito Civil, que foi muito boa. O professor grande José Osório Azevedo Júnior, um dos grandes civilistas brasileiros, um homem de inteligência articulada, ele nos ensinou, que tive a alegria de seguir 5 anos com ele, estudando Direito Civil. Direito Civil é uma das disciplinas mais de fôlego do direito. Ele tinha uma abordagem inteligente, nos fez ser inteligentes, inclusive. Tá? Era um ato individual dele, porque outros barbarismos aconteceram naquela graduação assim absurda, que era o fichamento. Mas era o fichamento de uma maneira muito correta. Era um fichamento com foco no aprendizado e não no estudo. Se você vai pedir uma dissertação, uma prova, vou usar aqui o exemplo do direito civil. Fale sobre, sei lá, discorra sobre prescrição e decadência. É uma questão dissertativa, vai dizer, prescrição é um fenômeno assim, decadência é um fenômeno assado, tem consequências tais e tais, porque está falando daquilo como um objeto. Esse saber enquanto um objeto. Tá? Agora, você não está necessariamente falando do seu aprendizado. Tá? Então, há resumos, há provas, há fichamentos orientados a esse aspecto de dissertação. Mas pode existir o fichamento do aprendizado. O que eu aprendi? O ato de aprender, ele é diretamente ligado à nossa vitalidade. Quando nós aprendemos alguma coisa, é quando nós nos nutrimos. Nós somos outro ser, energeticamente, dinamicamente. Há uma expansão de consciência, há uma alteração de movimento. O nosso âmbito vital é outro. Eu posso aprender sem ter estudado. Há vários domínios em que a gente aprende sem ter estudado. É até um aprendizado inconsciente ou por osmose. Nos afetos isso acontece bastante. Em alguns hábitos a gente se acomoda e vai vendo várias coisas. Quando esse aprendizado que se deu sem um estudo lúcido, que eu estava estudando aquilo, ele tem uma certa performance. Mas quando há a reflexão ativa daquilo, nossa, a performance aumenta. Eu não sabia que eu sabia tal coisa. Isso pode acontecer, gente. Entendeu? Ou quando eu estudo e vou refletir sobre o meu aprendizado respectivo, é a mesma coisa do cara que vai fazer a caçada e não faz. Tudo bem, mas eu cacei, eu fiz tudo bem, mas cadê os animais? Cadê o resultado? Ele não vai olhando para o resultado. É firma que não faz contabilidade. Faz contabilidade, mas não avalia balanço. Então, assim, quando você passa pelo processo de estudo, seja ele direcionado ou seja ele difuso,
e faz a consideração ativa e reflexiva consigo do seu aprendizado, você tonifica. Meu saudoso professor de Direito Civil nos ensinou a fazer isso. Nós tínhamos que, ao longo de 5 anos, pegar um grande jurista e fichá-lo, mas o nosso processo era relevante. Tinha que fazer fichamento à mão, até quando não tinha computador, mas hoje, não sei até se o José Osório está vivo, já era um senhorzinho, há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás. Mas se tivesse vivo, com certeza não ia aceitar nunca que as pessoas fizessem no computador. Tá? Fazer à mão. A vida é concreta, tem que escrever. Entendeu? Sobre o meu aprendizado do ponto X. Não é para falar sobre o ponto X. Quando eu passo por uma aula, por uma sessão, por um estudo, uma sessão de estudo, e eu vou falar do meu aprendizado, eu tenho que falar sem consulta, eu tenho que falar de mim para mim. Ainda que eu vá abrir isso para outro, eu vou abrir essa minha intimidade. Ah, na aula tal, eu vi tal coisa. Essa coisa eu meio que já sabia por causa de não sei o quê. Ah, eu não sabia por não sei aonde. Puxa, isso altera uma crença minha. Puxa, eu vou guardar esse assunto para outra coisa. A gente aprendeu a fazer isso. Até hoje, a disciplina que eu melhor conheço no direito é o direito civil. Por quê? Porque eu pus não só o acesso ao objeto, mas eu fiz uma reflexão sobre a experiência vital de encontrar com aquele objeto. Toda semana, durante 5 anos. É como se a minha vida, aquilo eu assimilei. E um autor importantíssimo, tá? Do Mirai Lopes, tá? Grande pedagogo, acredito que argentino, tá? Ele escreveu a obra do Como Estudar, tá? Como Estudar e Como Aprender, em que ele vai dividir bem esse momento do estudo e o momento de a dimensão do estudo e a dimensão do aprendizado. E ele mesmo está dizendo aqui o que o meu velho professor já dizia. Para pôr o viés na aprendizagem. E ele está dizendo aqui, ele não dá um nome, ele fala de extrajeção, como extração, como essa apreensão. Você está entendendo? Que o meu professor chama de fichamento, mas que não era dissertação. Olha o que ele vai dizer, tá? Como um meio de tonificação, tá? Para que o processo, para separar o processo de só estudar do aprender. Esse processo de extrajeção será notavelmente favorecido se o aluno se acostumar, no fim de cada sessão de estudo, a escrever, sem consulta alguma. Isso é importantíssimo, é sem consulta. Você está falando de si. Você não tem que consultar externamente para si. O analfabeto funcional é aquele que precisa da consulta externa para qualquer coisa. Você pergunta para o cara se o copo está na frente dele, ele tem que perguntar a opinião daquele para dizer se a percepção dele está ali. É como se falar o copo está, não estivesse falando da vida dele, porque ele está diante do copo. Tá? Pelo menos um resumo de suas aquisições. O que ele aprendeu? Tem que refletir, eu aprendi tal coisa. Não quer dizer tal coisa é assim, tal coisa é assado. Eu estou falando do meu vínculo, da minha vida com aquilo ali. Tá? Não se trata antes de tomar nota das explicações do professor ou de sublinhar determinadas passagens do livro de texto. Que é muito comum, gente. Isso é próprio analfabeto funcional. Pergunta uma coisa, você explica uma coisa, você pergunta, ele reproduz. Fidedignamente, palavrinha por palavrinha que ele aprendeu antes, entendeu? Mas de reconstruir e ordenar sistematicamente, segundo um critério pessoal. Olha só, segundo um critério pessoal. Aqui você vai ter já a constituição da personalidade. A personalidade é constituída pelo aprendizado, pela abordagem de aprendizado, e não pelo estudo, e não só pelo conteúdo, mas pela abordagem do aprendizado. Tá? Segundo um critério pessoal, esses dados, e de expressá-los de modo mais claro e coerente que for possível. Isso aqui é completamente entrosado com aquela questão da virtude de ordem. O homem culto, o homem inteligente, o homem intelectualmente ativo, é aquele que se ordena, e ele se ordena pela ordenação da vivência dele.
Essa ordenação da vivência é a dimensão do estudo, seja um estudo direcionado, planejado, ou um contato direto com a realidade. Ele tem experiência cognitiva centas e tantas vezes sem esse estudo propriamente professional, ambiental, etc. Fazendo isto, que já constitui em si uma evocação, preparam-se as vias e se acondicionam os dispositivos sinapsiais para a ulterior reprodução de tais pontos de conhecimento. É o processo da consciência. O aparato fisiológico, cerebral, já ficará numa situação de propiciar o que se chama da expansão da consciência. Quando nós temos uma vivência e assimilamos a vivência, lucidamente inclusive, a consciência vai expandir. Necessariamente, e por isso essa dimensão da vitalidade ser tão grande. Mas muita atenção. Tem que tomar muito cuidado, isso aqui não é resumo de aula. Isso aqui é relatório de vivência. O que eu aprendi, como eu aprendi. Eu estou contando para mim, mesmo que eu vá abrir isso para outros. Tá? Essa fase deve encadenar-se sem solução de continuidade. Não adianta fazer uma vez, gente. A vida, a gente vai ter que ter posse. Uma pessoa culta, inteligente, etc., ela tem a posse da biografia dela. O inteligente é aquele que vai possuindo a sua biografia. O analfabeto funcional nunca possui a sua biografia. Ele pode trabalhar 5, 10, 15 anos num lugar e se pergunta o que é lá, o que faz. Não sabe. Pode não saber. É um ser aliado da vida dele. Você está entendendo? Mas essa fase deve encadear-se sem solução de continuidade com a seguinte, ou seja, com a integração do conjunto de conceitos assim adquiridos no campo mais amplo, total. Senão o camarada, aqui eu vou parafrasear um pouquinho para sintetizar, vai ser um armazém de ideias, pode ser um erudito, mas não um homem culto. O homem culto é esse que ordena a vivência. Caçar, gente, não dá vida nenhuma. Aprender, sim. Estudar não nos leva a lugar nenhum, a priori. Estudar, que implica o aprendizado, sim. É o aprendizado que expande. Então isso aqui é muito relevante. Eu falo sem sombra de dúvida, o melhor, fiquei 5 anos na faculdade de Direito, o melhor que eu tive foi o meu curso de Direito Civil, porque ele nos inculcou, nos facilitou esse processo de escrever para nós mesmos. O que eu aprendi, o que eu não aprendi. Eu escrevi ali na hora, inclusive, o que eu não aprendi, o que eu fiquei com dúvida. Né? Que beleza, que foi isso. Lamentavelmente, tragédia do fluxo dos acontecimentos, eu não tenho esse acervo, mas perdeu-se alguma mudança da minha vida. Tá? E não era da época de coisas digitais. Tá? E isso é constitutivo, mas ficou em mim. Eu não preciso tanto agora do objeto. Claro, tem um valor de carinho. Mas ficou em mim, eu assimilei, eu aprendi direito civil. E mais do que aprender direito civil, eu aprendi a aprender. Senão a gente só vira caçador. Não interessa saber caçar, gente. Caçar é um detalhe, um meio para chegar lá. Você está entendendo? Agora, mas caçou, mas não aprendeu nada? Não. É o que acontece. Então fica a dica desse método, que faz um paralelo com outra coisa importantíssima, que já vem da filosofia, uma vida não refletida não vale ser vivida, já vem com o exame de consciência, a meditação da voz interior, o diálogo consigo. Tá? O inteligente dialoga consigo. Tanto quanto ele dialoga consigo, ele dialoga com os demais. E esse diálogo consigo pode ter por objeto desse diálogo a própria cognição dele. Isso eu afirmo com toda tranquilidade, gente. É o único caminho para crescer. Do contrário, é só engana que gosta. Tal. Você não faz a reflexão sobre o próprio aprendizado que você faz, você vai ficar ali caçando. Mas javali nenhum. Tá? Fico por aqui. Muito obrigado e até mais.